Então, nós paramos aqui, né? Vamos começar aqui com o nosso assunto de função. Isso aqui já é um assunto bastante conhecido, mas é um tema central do nosso curso aqui de análise, tá? Então, olha só, o que é uma função? Então, pensa, você tem dois conjuntos, x e y. Então, a função de x e y é uma regra, né? Que satisfaz duas condições. Então, olha só, a primeira condição, ó, a primeira condição é esta aqui, ó, para cada x em x existe f de x em y, e a segunda condição é que para quaisquer x1 e x2 em x, né, se o x1 for igual ao x2, então essas duas imagens são iguais. Então veja, gente, olha, isso aqui nada mais é do que duas coisas. Então, primeiro, ó, uma função tem que ter três ingredientes. Você tem dois conjuntos, o conjunto x e o conjunto y, e você tem uma regra. Essa sua regra, ela vai pegar, vai fazer corresponder elementos de x a elementos de y. Só que isso não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Então, assim, para cada valor x que você pegar aqui, ele tem que corresponder, tem que estar associado a um valor aqui, ó, um valor y, que você chama aqui de f de x. Ó. Ou seja, cada ponto de x tem uma imagem. Isso está dizendo a condição 1. O que a condição 2 está dizendo é que essa imagem é única. Então, ou seja, a melhor forma de a gente entender essa condição 1 e a condição 2 é a gente pensar aqui num diagrama que não define uma função. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui x, y, se eu colocar aqui 1, 2, se eu colocar aqui 3 e 4, se eu mandar este aqui para cá, por exemplo. Isso aqui não define uma função, porque isso aqui falha na condição 1. Por que falha na condição 1? Porque esse 2 aqui, ó, ele não tem uma imagem lá em y. A condição 2. Se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui o caso mais simples aqui, ó. Vou pegar aqui 1, 2. Isso aqui também não é uma função. Por que não é uma função? Porque esse 1 aqui, ele está sendo levado aqui em dois valores, no 2 e no 3, né? Então aqui você está dizendo que o f de 1 é 2 e o f de 1 é 3. Então, aqui, nesse segundo exemplo aqui, ó, ele falha na condição 2. Então, uma outra, a gente pode, como é comum de se fazer, né? A gente pode definir uma função, eu poderia compactar, né? Essas duas condições numa única sentença, né? O que é uma função de x para y? É uma função tal que para cada x em x existe um único, né? É uma função que associa cada elemento x em x um único elemento y em y.
Acontece que aqui eu dividi essa afirmação em duas, né? Já eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Então, olha só. Se eu pegar aqui imagina que eu quero definir uma função assim, f de r em r. Isso aqui pode ser uma função? Isso aqui é uma função, gente? Pode escrever no chat aí, é uma função? Pode ser que sim, né, pessoal? É ou não é? Sim ou não? Sim. Então, não é uma função. Por que não é uma função? Tem restrição, né, no X. Exatamente, eu não coloquei nenhuma restrição, né? O problema está aqui, ó, f de 0 Não é definida, né? não existe. Ó. Então ela falha aqui na condição 1, né? Tá vendo? O 0 aqui, ele não tem imagem, né? O 0 não é levado em ninguém, né? Em R. Então é por isso que, geralmente, quando você vai definir essa função, você tem que fazer o quê? Você tem que definir como é que você conserta isso. Você tem que falar. Geralmente é dito assim, né? Aí você pode dar no cálculo, né? Isso aqui não é 0. Você diz isso. Ou você pode consertar aqui em cima. Pode falar que isso aqui é um R. Para falar que não tem um 0, geralmente usa um R asterisco aqui, né? Quem que é esse R asterisco? Qualquer número exceto zero, né? Exatamente. É o R aqui menos o 0, né? Tiro 0. Muito bem. Então isso aqui isso aqui falha na condição 1, né? Agora, também, isso aqui não pode ser o gráfico de uma função. Ó. Por que isso aqui não pode ser o gráfico de uma função? Suponha que fosse o gráfico de uma função. O que iria acontecer se fosse o gráfico de uma função? Você passasse uma reta vertical aqui, ó. Tem duas imagens, né? Exatamente. Você ia ver que você tem um x1 aqui, ó, que é levado aqui no y1 e aqui no y2, né? Então é por isso que não é o. Então, no caso aqui, ela falha na onde? Falha na condição 2, né? Cada elemento tem uma única imagem. A maneira que tem de você dizer que cada elemento tem uma única imagem está dito aqui, ó. Para quaisquer x1, x2, x, ó, x1 foi igual a x2, essa é a forma que você tem de dizer que a imagem do elemento é única. Bom, agora isso aqui, olha, em símbolos, isso aqui é interessante, tá? Porque eu posso escrever essa afirmação, essas duas condições, né? Usando aqui os quantificadores, tá? Então, ou seja, essa afirmação que para cada x em x, cada x, né, em x existe um f de x em y grande, ó, significa o seguinte, ó, que para todo x em x existe y em y, tal que f de x é igual a y. Se você falar que o f de x está em y, é a mesma coisa que você falar que existe um y em y, tal que f de x é y. E essa condição aqui em cima também está compactada aqui embaixo, ó, de forma lógica. Para todo x1 em x e para todo x2 em x, se o x1 for igual a x2, isso implica que f de x1 é igual a f de x2. Por que eu estou chamando a atenção para isso, gente? Porque para você fazer conta e provar que as funções... Você provar coisas,
você tem que ter essas definições bem claras, tá? Elas têm que estar expressas numa linguagem, por assim dizer, operacional, tá? Não basta que você tenha uma definição verbal, elas ajudam você a entender, mas na hora de você fazer as contas, você tem que ter a definição operacional. Então, acontece que uma função, olha só, ela pode ter, ela pode ser de dois tipos, né? Uma função, uma vez que você tem uma função f de x para y, ela pode ser sobrejetiva ou ela pode ser injetiva, certo? O que é uma função sobrejetiva? É a função que para todo y, ó, para todo y em y, existe um x em x, ó, tal que f de x é y. Isso é a função sobrejetiva. Então, ó, em diagramas, como é que você... Vou pegar um caso mais simples aqui, ó. Foi em diagramas, ó. Os diagramas são muito úteis. A gente fazer uns casos mais simples, ó. Vou pegar aqui, eu tenho 1, eu tenho 2, aqui eu tenho 3, ó. Se eu colocar aqui um 4 e um 5. Isso aqui é uma função... Isso aqui é uma função sobrejetiva. Por que ela é sobrejetiva? Porque cada elemento aqui, ó, o 4 que está aqui em y, existe lá o 1 em x, tal que o f pega o 1 e leva em 4. O 5, se você pegar o 5 aqui em y, ó, não existe apenas 1, tem o 2 e o 3, né? Mas para ser sobrejetiva, basta que exista 1, né? Que leva aqui, então, no caso aqui você tem o 2 sendo levado no 5. Uma outra forma de você escrever a sobrejetividade é assim, ó. Então, pode compactar essa afirmação aqui, mais ainda escrevendo assim, ó. Em símbolos, ó, quando é que a função é sobrejetiva? Quando para todo y em y, existe o x em x, tal que f de x é igual a y. Aqui é a definição de sobrejetividade. Eu preciso aqui usar esses dois quantificadores, né? Tem um para todo e o existe, né? Uma função também pode ser, então, uma função pode ser sobrejetiva ou não. A função pode ser injetiva ou não. O que é uma função sobrejetiva? O que é uma função injetiva? Uma função que satisfaz essa condição aqui. Para quaisquer x1, x2 em x, ó, tem que prestar muita atenção aqui na implicação. A hipótese é assim, ó. A hipótese é que se f de x1 for igual a f de x2, isso implica que x1 é igual a x2. Então, tá vendo? Para você definir a injetividade, você precisa usar a implicação, né? Uma forma que tem de você compactar essa afirmação é essa aqui. Para todo x1 em x, para todo x2 em x, se o f de x1 for igual a f de x2, isso implica que o x1 é igual a x2. Então, vamos ver um exemplo aqui de função injetiva. Caso bem simples, ó. Você pega aqui, ó. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou mandar o 1 no 3. Vou mandar aqui o 2 no 4. Então, isso aqui, vou chamar aqui. Vou deixar aqui F ainda. Não é a mesma. Aqui é uma, essa aqui é outra. É injetível, né? Ó, porque você está pegando 1. Então, essa definição de injetividade, ela captura a seguinte ideia. Ó. Ela captura a ideia de que o interessante aqui é que agora eu vou convidar vocês a lembrar da contrapositiva. Essa ilustração minha aqui com o diagrama fica mais clara ser entendida se você usar não essa definição aqui, mas se você usar a contrapositiva. Ó. Quem seria a contrapositiva dessa expressão aqui? Qual é a contrapositiva? Vocês lembram? Se eu tiver aqui P implica Q, a contrapositiva quem é? É não Q implica não P, né? E a gente viu que essas duas são equivalentes, né? Então, ou seja, uma outra forma de você definir a injetividade é você pegar a contrapositiva aqui, que é a seguinte, ó, que x1 for diferente de x2,
Isso implica que f de x1 é diferente de f de x2. Não é isso? Ó? E aí, você vê que isso aqui é até mais intuitivo de você olhar para o gráfico, né? Porque, ó, ou seja, quando x1 é diferente de x2, as imagens são diferentes. É o que você enxerga aqui, tá vendo? É mais fácil olhar para esse desenho e enxergar essa definição do que olhar e enxergar essa. Porque você está vendo aqui, ó, 1 é diferente do 2, né? E a imagem aqui, ó, 1 é diferente do 2. E o f de 1, que é o 3, é diferente do f de 2, que é o 4. Então, é injetiva. Quando é que a função... Então, aqui são as... quando é que não vai ser injetiva? Ou seria um exemplo aqui onde não é injetiva. Se eu pegar aqui uma... Por exemplo, se eu pegar aqui o 1 e o 2 e levar no 3 aqui. Por exemplo, ela não é injetiva, né? Por que não é injetiva? Porque está vendo aqui, ó, ela falha, né, em satisfazer essa condição, né? Então, por que falha? Porque o 1 é diferente do 2. No entanto, o f de 1 é igual a f de 2, né, que é o 3, né? Então, você satisfaz a hipótese aqui. 1 é diferente de 2. No entanto, o f de 1 o f é igual a f de 2, né? Que é o 3, não é isso? Então, essa contrapositiva é bastante útil quando você quer provar que não é injetiva, né? Você quer sacar um contra-exemplo, essa contrapositiva, aqui já está, agora aqui já entra um uso, né? Ó. Quando você quiser mostrar que a função não é injetiva, essa aqui é bem interessante. Já quando você quer provar que a função é injetiva, é melhor você usar essa aqui. E como você tem aqui a igualdade, você pode fazer contas, né? Entendeu? Então, tem essas duas jogadas aí, né? Quando você quer provar que a função é injetiva, essa aqui é melhor. Quando você quer provar que a função não é injetiva, essa aqui é melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo aqui agora. Eu fiz exemplos aqui com... Esses exemplos aqui com desenhos é muito útil para você entender o conceito, mas na prática, isso não tem utilidade para a gente, tá? A gente quer lidar aqui com funções mais sofisticadas, funções que têm domínios reais, né? E contra domínio nos reais, e assim por diante. Então, ó, vamos lá. Ó. Exemplo 1. Vamos pegar essa função aqui. Ó. F de R em R. Essa função aqui, ela é sobrejetiva e injetiva. Vocês vão lembrar do cálculo, né? A função ela tem um gráfico mais ou menos assim, né? Por que ela é sobrejetiva? Ela é sobrejetiva porque, basicamente, qualquer número tem uma raiz cúbica, né? Então, ou seja, dado, por que ela é sobrejetiva? Só abreviar aqui. Ó. Você pegar o y em r, você pegar aqui o y em r, tome aqui o x igual a raiz cúbica de y. Temos f de... Quem é o f de x? Quem que é f de x? Isso aqui é f da raiz cúbica de y, que é igual a quem? Raiz cúbica de y elevado ao cubo. Aí você corta aqui e sobra y.
Pronto, você conseguiu achar, né? Pegou qualquer y aqui em R, você achou um x em R, tal que f de x é y. Você provou que é sobrejetiva. Como é que você prova que é injetiva? Agora eu vou usar essa aqui, né? Que é mais provar que é injetiva, ó. Você vai tomar aqui dados x2, x1, x2 em R, ó. Você vai pegar a sua hipótese é qual? É que x1, f de x1 é igual a f de x2. Isso aqui vai implicar, ó, que raiz cúbica de x1 é igual a raiz cúbica de isso aqui, ó, por você elevar o cubo aqui dos dois lados, né? Você vai cancelar o índice aqui. Você vai chegar que x1 é igual a x2. Você provou que ela é injetiva, certo? Então, portanto, ela é sobrejetiva e é injetiva. Agora, um outro exemplo aqui. Essa função aqui, ó, f de R para R, ao quadrado, ó, ela não é injetiva e nem gente, procure usar aqui os. Você pode pensar nos gráficos, tá? Para te orientar, certo? Ó, para lembrar aqui. Tá, que o gráfico aqui por si só não prova nada, né? Mas isso vai te orientar aqui, ó. Como esse gráfico aqui está para cima, ó, de cara você vê aqui, ó, que vai ter dois valores aqui, ó. Você pegar aqui o menos 1 e 1, né? Por exemplo, como é que você prova que ela não é injetiva? Lembra que eu disse, né? Para você provar que não é injetiva, o ideal, essa aqui é boa, ó. Como é que você prova que não é injetiva? Deixa eu abreviar aqui para a gente ganhar. Vou escrever aqui, ó. Asterisco. Muito simples, ó. Basta você. Uma continha muito simples, ó. Como é que você prova que não é injetiva? F de menos 1 é igual a F de 1, que é igual a 1. Pronto. Aqui, ó. Numa linha você prova que não é injetiva. Por que não é injetiva? Não é injetiva porque, ó, você pegou, ó, F de menos 1 é igual a F de 1, que é igual a 1, né? F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? Agora, por que ela não é sobrejetiva? Vou chamar aqui de 2 asterisco. Por que ela não é sobrejetiva? A razão é a seguinte, ó. Se você pegar um número negativo, ele não tem raiz quadrada, né? Esse é o ponto. Então, você pegar um número aqui embaixo, ó. Por exemplo, ó. Tome y igual a menos 1. Então, olha. Se tivesse algum x, tal que f de x fosse igual a menos 1, ó, então isso implica que x ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui não é possível, né? Isso aqui não possui solução. Que não possui solução em R, né? Não possui solução em R. Se tivesse lá nos complexos, aí era outra coisa, mas eu estou trabalhando em R. Então, não é possível encontrar um número real, tal que ele é o quadrado de menos 1. Então, tá vendo? Quando você tem que, então, saber, né? Quando você tem que saber manusear aqui, basicamente, esses quantificadores, né? Para você ou provar que ela é injetiva ou sobrejetiva, ou provar que não é, né? Para você provar que não é injetiva ou não é sobrejetiva, você tem que dar contra-exemplos. Para você provar que era injetiva ou sobrejetiva, você tem que realmente
no caso da sobrejetividade, exibir, né, ou provar que existe esse x aqui, né? E no caso aqui da injetividade, você tem que fazer essa conta, né? Essa implicação aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo também, ó. Um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, seja P, vamos chamar esse P aqui o conjunto dos números pares, né? Esse P aqui eu vou chamar de 2K, ó. Com esse K aqui variando em N. Tá? Esse aqui é o conjunto dos números pares, né? Conjunto dos números pares. Então, ó, vamos definir essa função aqui, ó. Φ de n em P. Seguinte maneira, ó. Eu vou falar que φ de n é igual a 2n. Então, essa aqui. Φ é injetiva e sobrejetiva. Como é que você prova que ela é injetiva? Como é que você prova a injetividade? Você tem que partir da hipótese aqui, ó. E você pega aqui um M e um N, né? E põe a hipótese que φ de M é igual a φ de N. Se for igual, né? Por definição, então, 2M é igual a 2N. E isso implica que M é igual a N. Pronto, você provou que é injetiva. E como é que você prova que é sobrejetiva? Bom, aí você vai pegar dado lá o número em M, ó, dado M lá em P. Se o M está em P, por definição de P, existe um K em N, tal que esse M é da forma 2K. Por quê? Porque o P é formado por números dessa forma. Então, se você pegar aqui, ó, φ de K, quem é φ de K? Por definição, φ de K é 2K, que é o M. Pronto, você provou que ela é sobrejetiva, né? Um outro exemplo aqui, ó. Só para vocês completarem o exemplo, ó. Psi de N para I. Esse I agora são os ímpares, tá bom? Esse I aqui é formado por todos os números assim, ó. 2K menos 1, onde esse K aqui varia em N. São todos os ímpares. 1, 3, 5, assim por diante. Ó. Essa função aqui, ó, φ de N em 2N menos 1, é sobrejetiva e injetiva. Deixar isso aqui para vocês completarem como exercício, tá? Prova. Isso aqui é sobrejetiva e isso aqui é injetivo. Bom, o fato é o seguinte, quando você tem... Qual a importância das funções injetivas e sobrejetivas? Bom, quando a função é injetiva e sobrejetiva, ela tem um nome, tá? O nome a gente diz que ela é uma bijeção, tá? Então, olha só. Então, eu vou só abreviar aqui, ó. Então, F bijetiva, isso significa o seguinte, ó. E F é injetiva mais F sobrejetiva. Então, quando a função for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, eu digo que ela é bijetiva. É só um nome, tá bom? Então, a função bijetiva é essa função que tem essas duas propriedades.
E essa propriedade é boa porque ela permite inverter a função, tá? Então, olha só. Ela permite falar de função inversa, tá? Então, como é que a gente define a função inversa? Tá aqui a função inversa. Então, suponha o seguinte. Suponha que essa função f, dada uma função... Então, é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma função f de x para y. Tal que y é igual a f de x. Isso aqui é a minha função. A função f. E suponha que essa função f ela é sobrejetiva e que ela é injetiva. Portanto, ela é uma objeção. Ora, a função f ser sobrejetiva quer dizer isso. Para todo y em y existe x em x, tal que f de x é y. E ela ser injetiva quer dizer isso. Para qualquer x1 em x e qualquer x2 em x, se o f de x1 for igual a f de x2, então isso implica que x1 é igual a x2. Então, tem essas duas condições. Eu estou dizendo que a função f é uma objeção. Agora, pensa no seguinte. Eu vou inverter essa função. Como assim? Olha, eu vou fazer até um desenho aqui, ó, antes de continuar ali com a explicação. Vou até fazer um exemplo. O desenho deixa tudo mais simples. Ó. Se tiver aqui 1, 2, 3, 4, toda essa simbologia significa isso aqui. Ó. A função é uma objeção, certo? Ela pega 1, leva em 3, e pega o 2, leva em 4. F é uma objeção. O que eu quero fazer agora é voltar. Então, pensa agora numa função que faz um caminho contrário. Ou seja, você vai inverter o sentido da flecha. Então, 1 vai no 3, você vai voltar. Ó. Vai voltar para cá. E quando você volta, você tem uma outra função. E essa outra função, um bicho aqui, essa outra função aqui é que eu vou chamar de f em menos 1, a notação de inverso. Então, a f manda 1 em 3, a f inversa manda 3 em 1. A f manda 2 em 4, a inversa de f manda 4 em 2. Então, de fato, ó, toda vez que eu tiver uma objeção, eu vou poder definir a inversa de f simplesmente invertendo o sentido das flechas. É isso, é só isso. Isso é a inversa de uma função. No entanto, a gente precisa ter uma definição um pouco mais operacional, né? Como é que você operacionaliza isso? Como é que eu vejo que, de fato, né, essa f inverso é uma função? Isso é fácil de ver nesse exemplo aqui com diagramas. Mas por quê, né? Por que se f, a pergunta é, por que se f é uma bijeção, tá aqui, por que se eu inverter as flechas, e inverter a flecha significa isso, ó. Isso aqui significa inverter as flechas. Olha, o que é a inversa de f? Primeiro, a inversa de f, ela vai de y para x. Então, olha, x é o domínio, y é o contradomínio. A inversa, o contradomínio da f vira o domínio da inversa. E o domínio da f vira o contradomínio da f inversa, da inversa da f. Então, inverter a flecha quer dizer isso, ó. Quando a f manda o x em y, a inversa manda y em x. Então, esse f inverso de y igual a x, você está invertendo a seta. Por exemplo, ó, a f manda 1 em 3. O que a inversa faz? Manda 3 em 1. Tá vendo? Se a f manda 1 em 3, a inversa manda 3 em 1. Está dizendo aqui, ó. Se a f manda o x em y, a inversa manda y em x. Certo? É assim que você define. Agora, por que se define a função inversa? E aí isso é direto aqui. Isso, na verdade, é direto, isso segue direto das definições de sobrejetividade e injetividade. Olha só.
A sobrejetividade, ela vai implicar na condição 1, ó. A sobrejetividade, ela se transforma automaticamente na condição 1. Porque, olha, ó, para todo y em y está aqui, ó, para todo y em y. Para todo x em x está aqui, para todo x. Parei aqui. Acho que isso aqui. Aqui é y, né, gente? Ó, tá? Ó, para todo y em y, para todo y em y. Existe x em x, existe x. Então, e essa condição aqui, ó, que f de x é y, essa condição aqui, que f de x é y, ela se transforma, né? Nesta aqui, ó. Que é a inversa, né, de y da x, ó. Certo? Essa condição aqui, f de x é y, isso se transforma, porque elas passam a ser equivalentes, né? Assim, eu defini, ó. Eu disse o seguinte, ó. Eu defini assim, ó. Ah, eu quero que f de y da x, se só se, f de x igual a y. Então, ou seja, eu estou usando esta aqui, que está definida aqui, é uma abjeção, para definir uma nova função. Tá? E aqui é a mesma coisa, olha só. Eu faço aqui a mesma coisa. Ó. Eu estou aqui... aqui é a mesmíssima coisa. Se f de x1 é igual a f de x2, isso implica que x1 é igual a x2. Isso aqui também, se você usar esta condição aqui, ó, essa sentença aqui se transforma automaticamente nessa aqui, da mesma maneira. Tá? Então, tá vendo? Ó, a sobrejetividade na verdade, ela se transforma na condição 1, a sobrejetividade da f se transforma na condição 1 da inversa da f, e a injetividade da f se transforma na condição 2 da inversa da f. Então, de fato, aqui eu estou mostrando o seguinte. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que f menos 1 é uma função. É isso que eu estou mostrando. Tá? Essa tabela aqui está mostrando que se f é uma abjeção, essa f menos 1, ela é uma função. Mais ainda, né, gente? Ela vai ser uma abjeção também. E, para a gente encerrar o de hoje, ó, a gente pode falar também... Então vamos lá. Então, como é que a gente pode aqui inverter? Vamos inverter algumas funções aqui. Então, deixa eu ver aqui, deixei pouco espaço aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Então, olha só, vamos pegar uns exemplos aqui. Ó. Pegar lá os exemplos que eu dei lá para cima. Ó. Essa função aqui era uma abjeção, não era? Como é que você acha a inversa dela? Então, é só você... Isso aqui, ó. Se y é igual a... Se y é x cubo, isso aqui é equivalente a você dizer que o x é raiz cúbica de y. Portanto, isso aqui, ó, ou seja, então você tem essa função aqui, a sua inversa vai fazer o quê? Ela vai pegar y e levar na onde? Na raiz cúbica, né? Só que é comum a gente não deixar o y é comum a gente não deixar o y como sendo a variável, tá? Então, mesmo aqui mesmo
para denotar a função inversa, a gente não vai usar como variável livre esse y aqui, mas a gente vai usar quem? A gente vai usar o mesmo x, tá? X, ó, é cúbico de... Então, eu digo que é a inversa. Portanto, eu digo que a inversa de f de x igual a x ao cubo, quem é? É a raiz cúbica de x. Tá? Então, a mesma coisa aqui, a gente pode... Pegando aqui os exemplos aí para cima, ó. Aqui de n. A P é aquela função que associa aqui o n em 2n. Eu posso achar aqui a inversa dela também. Quem que é a inversa dela? A inversa, ela sai de P, vai em N. Ela pega quem aqui? Pega um 2N e leva em N. Aqui seria o exemplo 1. Seria o exemplo 2. Exemplo 3. Aquela outra função φ. Agora, φ, ela vai de N. Lembra, ela ia de N para I. Definida assim. Φ de N igual a 2N menos 1. Então, essa função aqui, então, ó, quem seria a inversa dela? Bom, a inversa pega o elemento lá, ó, 2n menos 1, e leva em n. Ela volta, né? Então tá, em geral, às vezes pode ser difícil, tá? Achar a inversa de uma função, mas a definição é essa, né? Agora, você encontrar explicitamente a inversa de uma função, às vezes pode ser algo difícil. Então, na próxima aula a gente vai continuar aqui com as funções compostas, e depois a gente vai entrar num tópico muito interessante, ó, que vai ser uma introdução aqui à teoria dos conjuntos, tá? A gente vai ver basicamente aí que existe uma hierarquia de conjuntos infinitos. Não existe um único tipo de infinito. E a gente vai ver que é possível a gente classificar os tipos de infinitos usando aí o conceito de uma objeção.